Olá, eu sou o Silvio Genuíno do GPS Business. Olá, eu sou o Timóteo da GPS Business. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto, né, Timóteo, que olha, eu não aguento mais, Timóteo, falar desse assunto no sentido das consultorias. Aonde eu vou, as pessoas têm perguntado para mim, Silvio, tem como crescer com rentabilidade em meio à crise? E aí, Timóteo? O Silvio fala, tem sim, é só querer, é uma atitude. É, isso mesmo. Mas aí, Timóteo, o que você fala quando as pessoas perguntam para você? Ei, Timóteo, tem como sair da crise? Quais são os seus conhecimentos mega ultra que você passa para eles aí? Então, primeiro a gente tem que entender o que é crise, né? Se não entender o que é crise, não vai sair de lugar nenhum. Mas às vezes, Timóteo, a pessoa está tão em crise que ela não tem nem como sair da crise, porque ela não se resolveu ainda por si. Tem que entender como que é a crise para sair. Então tá, vamos entender o que é a crise. O que é a crise para você, Silvio? Olha, crise, Timóteo, eu acho que quando... vou usar uma brincadeira aqui. Crise é quando eu quero paquerar a menina não quer paquerar comigo. É uma crise, eu fico em crise. Então, é tudo aquilo que não está no seu controle se torna uma crise. No seu caso lá, é as meninas não querer falar com você. É uma crise. Então, né, não está no meu controle, mas é uma crise. Então tá. E aí agora nós temos a crise interna e a crise externa, Silvio. É verdade, né? A crise interna... Agora, o que é crise interna aí? O que você acha que... A crise interna é o que você quer que a menina faça. Ou seja, é uma ação... Sua. Minha. Isso. E a crise externa é o que a menina vai fazer referente a você. Pois é. Bom, agora já que com relação à menina eu tô vendo que não depende de mim, agora com relação à empresa, o que você acha? É do mesmo jeito. Mesmo jeito? Quer dizer, é um pouquinho pior, porque daí as pessoas ficam travadas só no externo e esquecem de cuidar do interno. É verdade, né? É interessante isso. Muitas vezes você vai na empresa, você chega lá, você vai conversar, a pessoa, ela de 100% de assunto, ela fala 99,9% da crise de mercado, da crise do vários... concorrente, falta do fornecedor, falta do colaborador, falta. Só que ele não toma nenhuma atitude interna para mudar aquilo. No caso do Silvio aqui, nós não damos consultoria para casar, mas vamos fazer o seguinte, se ele mudar o formato dele, começar a frequentar outros lugares, é uma atitude que ele vai tomar e talvez ele ache essa pessoa que ele quer. Ou seja, aí eu posso sair da crise. Então, acho que eu vou pensar já nesse caminho, Timóteo, para sair dessa crise. Então, crise é uma atitude. O Silvio vai tomar uma atitude e vai sair dessa crise que ele está. E aí eu vou perguntar para você que está nos assistindo, e a sua crise? Qual crise você está tendo dentro da sua empresa, né, Timóteo? Como sair dela? E como crescer nesse período aí de crise? É uma pergunta que eu acho assim, que é uma pergunta que quando você encontra a resposta, eu falo que é a chave para o sucesso. Sem dúvida. A chave para o sucesso, ela caminha pelo negócio. Primeiro é entender o que é crise. Nós já falamos aqui, brincando aqui, mas já falamos, entender o que é a crise. Então, crise é tudo aquilo que não está no meu controle. Aí nós temos duas situações de crise, as duas situações de crise, que é a interna e a externa. A externa não pode me contaminar no meu interno. E aí, dentro disso, estudando o comportamento humano, estudando tudo, temos a crise emocional e temos a crise externa, do mercado, que essa não tem nada a ver, essa é lógica, isso é razão mesmo pura. Agora, atrapalhando você, Timóteo, você já observou o quanto a crise ela tem um poder de contagiar, assim, de uma forma negativa? Por quê? O que acontece isso? É porque as pessoas vão tomando para si a crise, e aí ela vai contaminando. Eu falo que é uma coisa engraçada, eu sempre falo com algumas consultorias que nós prestamos, que a crise, quando ela tem um poder de contagiar, esse poder, na verdade, esse poder só é dado quando a pessoa toma para si a toma dor. Para si. Acaba que ela acaba impactando, é engraçado, ela acaba refletindo na equipe toda, né? Seja começa ali pelo gestor e depois vai para os colaboradores e daqui a pouco você chega na empresa... Tá todo mundo de cabeça baixa. Não, de cabeça baixa, e você sabe para você, já tive experiência negativa de chegar numa empresa, a pessoa me atender lá, a pessoa estava tão, eu acho que em crise interna, que deu vontade de dar um lenço para a pessoa, porque realmente era muito triste. Como é ruim, né? Eu acho que você que está nos assistindo já passou, Timóteo, a situação de chegar numa empresa e você fala, gente, você entrar assim todo alegre, animado ali, que você vai comprar um objeto para te satisfazer, e você chegar ali e você sair triste pelo ânimo ali da equipe, né? Sem dúvida, isso eu já passei. Tipo assim, eu também já tive esse tipo de crise, quero deixar também aqui, porque nem sempre a gente vai ter só os ápices, não vai ter só crescimento.
É verdade. E como lidar com isso? E aí que vem o grande segredo. Primeiro, identificar a crise, depois entender o que ela é, sabendo que ela não está no nosso controle, tem a crise externa. A crise externa ela só serve para poder validar aquilo que internamente eu estou pensando ou sentindo. E eu falo que a crise, hoje, pelo menos pela experiência que eu adquirimos, né, de acordo com a experiência de prestação de serviço, né, de consultoria, eu falo que a crise, é um grande palco, né? Você vai até achar engraçado, é um palco de um grande show, ou seja, para você apresentar o seu talento. Se você na crise tiver talento e souber aplicar esses talentos de forma positiva, com certeza que no final desse grande show as pessoas vão estar aplaudindo você e a sua empresa estará sobressaindo sobre a concorrência, né? Uma bela analogia que você fez. Podemos entender o seguinte, que a crise também, ela serve para duas coisas. Para tirar quem está na média do mercado. Ela faz um filtro, né? Faz um filtro. Só sobrevive crise quem passa por ela. Posso contar um segredo para você? Conta aí. Eu gosto quando tem esse momento de crise. Porque tem uma coisa que acontece. Eu vejo que a crise é um momento que eu tenho que me aperfeiçoar. Ou seja, vai mostrar quem que eu sou verdadeiramente como profissional. Você não acha isso? Sem dúvida. Nós temos até um clichê aí que é o seguinte. Aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Agora, o que você vai aprender daqui para frente é verdade. É o que vai te mostrar os resultados que você vai ter futuro. É verdade. Mas eu estava atrapalhando. Desculpa. Continua, Timóteo. O ponto número 2 lá, voltando lá, que é eu já até perdi o assunto. Na verdade, é não deixar a crise contagiar. Né? Acabamos de falar que é um motivo que acaba que o empresário acaba se deixando levar por ela. O segundo é saber o que é a crise. Saber o que é a crise. Isso. Aí eu falei que tinha mais dois. Mais dois desse é o seguinte. Aquilo que eu faço hoje tá me levando para onde eu quero chegar amanhã? Isso aí tem a ver com planejamento, não tem? Tem a ver com planejamento, mas é aí que tá. Se eu chego lá e te dou a notícia da crise, e aí você começa a se comportar ao contrário daquilo que você quer chegar, você vai estar entrando na crise. Ou seja, o seu comportamento dirá aonde você vai chegar. Sem dúvida. E aí tem a ver com planejamento? Tem. E aí, dentro de gestão, a gente fala o seguinte, dentro lá eu tenho um método que eu falo o seguinte, os seus nãos vão te levar para onde você quer chegar, e os seus sims vão tirar você da onde que você quer chegar. Interessante, hein? Mas tem mais algum outro ponto? Tem, o outro ponto é o seguinte, identificando as crises, se ela é interna ou externa, agora eu tenho que fazer algo referente para mim fazer a rentabilidade aparecer daí agora. É olhar para dentro do mercado e caçar agora algum nicho para mim operar, para mim faturar além do normal. Você tem alguma experiência nisso? Pois é, você falando, eu já lembrei da experiência que muitas vezes na crise, o empresário ele acaba não olhando o mercado e olhando a oportunidade, né? Você falando, eu lembrei que tem uma empresa que eu conheci no estado de Goiás, onde o empresário tinha um determinado produto e o produto dele atendia somente uma classe, que era a classe A. Porém, ele fez um ajuste, colocou um outro produto com outro nome, claro, e fez um posicionamento daquele produto para atender aquele outro público. Então, em meio à crise lá, que não estava atingindo lá na classe A, ele fez um produto número 2, vamos pôr assim, para atingir uma outra classe que ele não atingia antes. Que não atingia. Ou seja, ele acabou oportunizando. E outra coisa interessante, né? Ele não queimou o produto, porque tem que ter um pouco de cuidado, porque é uma coisa interessante. Quando se fala em crise, o primeiro pensamento que vem na cabeça do empresário é o quê? Vou dar desconto. Ô, palavrinha, eu falo assim que a palavrinha é meio maldita, porque o desconto, ela tem duas vertentes. A gente não vai nem entrar na questão de assunto, vai ficar para o outro vídeo, mas é um pensamento que, se você está com esse pensamento, você está 99,9% tá o caminho para o fracasso. Eu tenho uma métrica que eu uso, que ela é muito real também, é o seguinte: o cliente que vem por preço, ele também vai embora por causa de preço. E pior, Timóteo, que dentro das consultorias dá vontade, desculpa falar, mas dá vontade de pegar alguns empresários e esganar. Porque o empresário, infelizmente, tem-se uma visão que para vender muito, para sair da crise, eu tenho que vender barato. Gente, vender barato não significa sair da crise. Vender barato não significa que você vai ter rentabilidade. Infelizmente,
vender com desconto, claro, tem desconto que é estratégico, mas estou falando daquele desconto que você dá de qualquer jeito. E sempre olha para a concorrência, Timóteo. Não sei se já... O meu concorrente está vendendo esse preço, eu vou vender mais barato que ele. Se o concorrente tem uma gestão lá, ele fez um estudo para tomar aquela decisão. E aí as pessoas começam a tomar as decisões por causa daquele estudo. Sendo que naquela empresa, naquele negócio, estava dando certo e o limite dentro da rentabilidade dele seria aquilo. Aí eu vou lá e dou abaixo daquilo, aí eu já começo a ficar no prejuízo, e aí a crise começa a ficar cada vez maior. E eu quero deixar um ponto de atenção para você que está nos assistindo. A ponto de atenção é o seguinte: não se preocupe com o concorrente que está vendendo mais barato que você, mas se preocupe com aquele que está vendendo mais caro. Sabe por quê? Porque aquele que está vendendo mais caro, se ele está vendendo mais caro, ele está tendo rentabilidade e ele vai ter muito mais poder de investimento, de marketing, de equipe. E aquele que está vendendo mais barato, você pode ter certeza que a vida dele pode ser uma vida curta. É aquilo que nós estávamos falando lá. Então a crise serve para fazer o filtro do mercado. É verdade. Ou seja, no meio da crise, claro, tem muitas empresas que fecham. Mas por que elas fecham? Porque elas não estavam preparadas para a crise. Então, os dados mostram o seguinte: as empresas que superam os 5 anos, elas de certa forma fizeram algum modelo de gestão. Planejamento. Isso. As que fecharam para trás desse período, o problema foi falta de capital. Tipo assim, começa a operar sem capital, que tipo assim, isso no Brasil é um negócio muito sério. Os caras... Abre o CNPJ e fala, tem Sou X empresário. mil... Não, tem X mil lá no contrato social, sendo que na real não existe dinheiro. Mas você sabe que o brasileiro tem isso, né? Abriu um CNPJ, já sou empresário, já se sente... Né? Já é. Já é. De fato é, mas, vamos dizer... Tem que fazer agora a coisa acontecer. Aí que são elas. Então, as empresas que romperam os 5 anos, elas tinham um modelo de gestão. Pode ser não o melhor, nem o pior, nem nada, mas eles, porque tinham aquilo, ajudou eles a romper lá. As empresas que fecham até 2 anos, falta de capital é 60%. Não tinha o capital adequado para operar o negócio. A segunda coisa é a falta de planejamento a curto e a médio prazo. Porque tem uma hora também que se confunde gestão com estratégia. Uhum. E planejamento, ele está ligado exatamente à estratégia. E é interessante, mano, você falou uma coisa bastante interessante, porque você trouxe aí uma pesquisa que as empresas, em menos de 5 anos, elas fecham aquelas que não têm um modelo de gestão. Então isso aí é um ponto importante para você que está nos assistindo. Eu faço essa pergunta: você tem um planejamento, você tem um plano de ação que você vai fazer para sua empresa? Porque pelo que a expectativa que você colocou aqui, menos de 5 anos fecha. Ou seja, isso mostra a importância do planejamento, isso mostra também até um dos motivos que causa a crise. Sem dúvida, porque daí aquela empresa estava empregando, para de empregar, aquela empresa estava comprando, para de comprar, e aí vai vindo tudo uma catástrofe por esse assunto não estar resolvido. E vai só escalonando, né? Uma coisa vai acarretando outra, e acaba que no final das contas, é por isso que a gente fala que a crise, ela só ressalta o problema que há de gestão. A gente vai falar muito de gestão, porque assim, dentro da consultoria, a gente observa que a falta de gestão é um dos maiores fatores do fechamento da empresa. Sem dúvida. Não só do fechamento, também como a questão da saúde da empresa. Porque as empresas têm que ter a saúde o suficiente para elas sobreviver nos períodos de crise, né? É interessante, a gente observa, pelo menos você também já teve essa experiência, quando você pega uma empresa na qual ela foi fundada com um planejamento, com uma gestão bem planejada, e você pega uma empresa na qual ela foi criada, e aí eu não estou criticando, uma empresa que a pessoa tinha um sonho de ser empresária, mas a pessoa não se preparou, a pessoa foi lá, constituiu a empresa. Às vezes viu uma oportunidade real e rentável e falou, vou fazer. E às vezes até sobreviveu naquele momento, né, daquela oportunidade, mas passou-se um tempo, ela não conseguiu sobreviver. Por quê? Porque ela não tinha um planejamento a longo prazo. Pode ser que ela tinha um planejamento a curto prazo, mas um planejamento sem que fosse algo detalhado. Ela fez ali na cabeça, às vezes a pessoa nem tem aquela preocupação de se externalizar ele. de colocar no papel, de criar-se ali
um mensurador, né? Acaba que ele... E aí o que acontece? Passa-se menos de 5 anos, baseado nessa história que você colocou, o que acontece? A empresa fecha. E eu tenho uma notícia boa, nós estamos aqui para trazer essa informação para você não fechar, né, Timóteo? Tá, dentro disso, eu vou botar aqui, nós vamos fazer um outro vídeo mais depois, mas eu vou trazer esse assunto. Você sabia quais são os 3 destinos da empresa? Quais são os 3 destinos, Timóteo? A primeira é não quebrar. Então, deixa eu só falar. Olha só, você que está nos assistindo, eu vou aproveitar esse gancho. Olha só, você tem 3 destinos. Estou falando para você que está assistindo esse vídeo. Então, o primeiro destino é... Não quebrar. Não quebrar. Se não quebrar, já tá bom no mercado. Ou seja, já é um sucesso. Sem dúvida. Segundo. Se alguém está preparado para assumir na sua falta. O seu filho ou o seu sócio... para assumir a sua empresa, para ela continuar indo para frente. E eu falo até mais, baseado nesse segundo. Se a sua empresa ela está preparada preparada a estrutura para que outra pessoa assuma, seja um filho ou um diretor, isso quer dizer que ela está preparada para crescer. Sem dúvida, só vai crescer por causa que está preparado. Está estruturado. Senão não vai crescer. E o terceiro item? É quando você vende a sua empresa. Vem alguém lá, vê potencial no seu mercado e fala assim, eu vou comprar essa empresa. Aí eu vou fazer uma pergunta, você que está nos assistindo. Olhe como fora da sua empresa. Você teria coragem de comprar a sua empresa hoje? Você pegou pesado, hein? Pois é, mas uma realidade. É uma realidade. Porque, queira ou não, se a empresa está pronta para ser vendida no sentido, se tem pessoas interessadas para comprar ela, quer dizer que ela está bem posicionada no mercado. E as expectativas estão alinhadas, né? Porque ninguém vai comprar aquilo que não tem uma expectativa. Você falou isso, eu até lembrei, abrindo um parênteses aqui, de um programa do Justo, né? Que ele agora está com um programa que faz sobre isso. A pessoa vai, tem uma empresa, um startup, e aí ele apresenta tal, mas tem tudo um planejamento, né? Eu até assisti esses dias sobre isso, o rapaz apresentou, colocando tudo isso, o porquê que a empresa ia ter rentabilidade, como que ia crescer. Então isso mostra, né? Mostra a preparação, o planejamento que nós falamos agora há pouco, para superar as crises e para crescer. Sem dúvida. Então, se a sua empresa não está preparada para ser vendida hoje, se você não tem o herdeiro ou o sucessor da empresa, e se ela está em meio à crise, você tem que ligar os faróis aí, porque... É um alerta. Tem que olhar para os números agora. E esse tal de olhar para o número, Timóteo... Olha, os números só falam a verdade, tá? Interessante. Infelizmente, eu acho que você já passou por isso, e você que está nos assistindo também, né? Às vezes, nós, consultores, não sei você, Timóteo, eu já fui taxado como o cara chato, o cara pessimista, porque a gente, às vezes, nosso papel, para você que está nos assistindo, é confrontar. É mostrar a realidade para poder tomar as decisões, né? E esse mostrar ou apresentar, ele confronta mesmo. Ele confronta, às vezes, aquilo que você, às vezes, deixou de aplicar, ou às vezes confronta aquilo que você achava que funcionava. Então, assim, quando o consultor chegar na sua empresa ou você ouvir, não fica bravo com ele, porque, na verdade, o confronto faz parte do processo de crescimento da sua empresa, né, Timóteo? E aí vem dentro da nossa missão, da nossa empresa do GPS, que é o seguinte, é levar a informação para gerar a transformação. Porque a transformação não somos nós que coloca ela, nós só levamos a informação. É interessante que é o seguinte, muitas vezes nós levamos a informação e deixamos bem claro, olha, essa informação, ela só traz transformação se você aplicar ela. Não tem... Isso, na verdade, não é somente para gestão de empresa, para qualquer coisa. Eu posso chegar aqui e trazer o método que é o método do sucesso, mas se não tiver aplicação, uma aplicação efetiva, não vai adiantar nada, né, Timóteo? Ou seja, esquece. É melhor você nem aplicar, porque se você tem um conceito e não aplicar, para quê? Não vai funcionar. É verdade, né, Timóteo? Então, dentro disso, olhando para a crise, então, você vai ter que cuidar lá os 3 destinos. Ô, Timóteo, mas o que crise tem a ver com destino de empresa? Tem tudo a ver. Porque se você tiver a empresa preparada para ela ser vendida, se você tem o sucessor dessa empresa, e se você não está quebrado, você já está arrumando para algum rumo. Então agora você vai ter que manter agora as metas de curto e a longo prazo e manter o foco nisso. É interessante, quero só colocar uma ressalva, que o Timóteo colocou aqui, que preparado para ser vendida. Muitas empresas acham que preparado para ser vendida é porque a empresa está quebrada. Não é isso.
preparado para ser vendida, é a empresa que ela é vista perante o mercado, que a estrutura dela é tão, vou colocar a palavra eficiente dentro do processo de gestão, que qualquer pessoa que olhar para fora, ela sabe que é uma empresa bem posicionada, ela sabe que seus processos e todo o seu processo, sua política é bem definida e o que acontece? Ela é rentável, ou seja, uma empresa... O cara vai colocar um dinheiro sabendo que vai ter o retorno. E aí eu até dentro dessas três eu coloco um adendo, né? Não somente para ser vendida, como também para ter o seu capital aberto para que outras pessoas invistam também. Sim, para você abrir o capital na Bolsa de Valores, você tem que ter um know-how o suficiente para as pessoas acreditarem na sua marca, né? Aí eu vou fazer uma pergunta. Você acredita na sua marca? É uma pergunta, às vezes, até que vai confrontar, né? Você acredita que sua empresa, como que ela é vista no mercado, né, Timóteo? Então, aí sendo vendido, falando para pequeno e médio empresário, ele vai pensar só em vender a empresa. Mas quando você abre ela para o capital, aí você pode falar, isso é insonhável. Na verdade, todas as empresas que estão hoje na Bolsa de Valores, elas começaram pequenas. Não tem empresa que começou grande. É interessante isso, porque na verdade, eu sempre falo isso para os empresários, aproveitar que eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo, você empresário, você nunca pode pensar pequeno, no sentido, a sua empresa, ela de fato, às vezes pode ser que ela tenha uma estrutura pequena, mas o seu pensamento sempre tem que ser em um porte grande, porque só assim você vai alcançar, porque se você já está pensando, não, que acontece isso, né, Timóteo? Sem Quando você dúvida. chega para dar consultoria, você vai conversar com o empresário, ele fala assim, Não, eu sou pequeno, eu não consigo implantar isso aqui não, isso aqui é fora da minha realidade. na verdade, aí entra até nos assuntos que nós falamos agora há pouco, é o comportamento. Você tem que se comportar, ou você como gestor, como proprietário, você tem que se comportar ou fazer com que a sua empresa se comporte como uma grande empresa, por mais ainda que ela não tenha uma grande estrutura. Então tá bom. Como é que faz então agora, sabendo de tudo isso, para a empresa ter rentabilidade em meio à crise? Bom, nós falamos sobre não se deixar contagiar, né? Na verdade, se contagiar não falamos somente o gestor, porque a tal da crise, tal do pessimismo, olha, é uma coisa que ela parece uma praga, na verdade. É uma doença. É uma doença que, assim, infelizmente, a gente, né, muitas vezes, não sei se aconteceu com você, Timóteo, mas quando nós vamos prestar consultoria, às vezes nós passamos do 100% do tempo, 90% tentando trabalhar o emocional da crise que a pessoa Tá sobrevivendo ali? internalizou aquela crise, porque, infelizmente, quando o proprietário ele internaliza aquela crise ela não passa só para ele. Aquilo lá Passa para todo mundo que está na sua linha ascendente ali, que vai precisar ver e analisar. E alguém que faz um comportamento ao contrário daquilo, parece que está matando ainda mais aquela pessoa emocionalmente. E aí na verdade, mata a sua empresa. Então, se você, primeira coisa, reveja o seu conceito de crise no sentido de você. Olha para si, será que eu estou em crise? Como que eu estou me comportando com a minha equipe? Será que quando você chega na sua equipe, você fala, olha, tá difícil, não vai ter como, não tem como vender, a crise tá... Se você tá assim, você realmente tem que rever o seu conceito. Então, não deixe a crise contagiar nem você e nem a sua equipe. E o segundo? É achar uma oportunidade de mercado para você escalar. É isso mesmo. Às vezes você pode estar pensando, mas... Né, vamos dar um exemplo aqui, Timóteo. Às vezes o cara vende chinelo. Mas vende chinelo, como que eu vou ver mercado? Como que é isso? Eu produzo chinelo. E aí, o que você acha, Timóteo? Como que ele pode, dentro desse item que nós colocamos, olhar para o mercado naquele momento de crise e encontrar novas oportunidades, ou enxergar novas oportunidades? Às vezes agregando valor no próprio chinelo, colocando crochê, colocando fazendo uma incrementação no mesmo produto, para aquele produto dar uma escalabilidade para ele já vai vender um produto mais elaborado. Olha só, às vezes uma pequena mudança, porque às vezes a gente acha que os grandes resultados, eles vêm com grandes mudanças. De fato, não. Às vezes pequenas mudanças que você faz, seja uma mudança, como o Timóteo acabou de falar, de um implemento ou de algo que vai agregar um valor a mais no seu produto, acaba você conseguindo criar uma oportunidade para sair da crise, né? Você deu um exemplo no vídeo anterior que eu achei interessante, queria que você compartilhasse do relógio. A Rolex é uma empresa muito famosa no mundo. Na América Latina ela botou uma estratégia. Eles tinham uma meta para bater mês, só que daí conforme a crise do mercado vai oscilando ali, as pessoas não priorizam aquele produto, que é um produto de segunda escala, vamos falar assim, não é necessidade pessoal, ele é mais para status. Eles criaram um segundo produto embaixo daquele,
não usando a marca da Rolex, mas sim todo o know-how e o conhecimento. Uma outra marca, né? Isso. Uma outra marca, pode? Uma outra marca, todo o know-how e o conhecimento. E aí eles começaram a pegar uma outra fatia do mercado que não comprava Rolex. Olha só que interessante, né? Eles viram que estava ali com o mercado X e, né, uma crise, acharam que poderia alcançar, não só, mas criaram todo um outro produto, um outro nome, para também não queimar o nome da marca. Do posicionamento que eles tinham, fizeram um outro produto. E aí, nessa entrevista lá, que nós estávamos lá, nesse bate-bola, eles falaram que é o seguinte, em momento de crise que não batia a meta, essa marca sustentava aquela outra marca. E aí, no momento que o negócio, os dois funcionavam, o poder de rentabilidade deles era dobrado. É verdade, que eles tinham os dois caminhos agora, né? Eles tinham ali o outro público A e o público B com outro produto. E aí essa estratégia foi formalizada através de uma crise. Então eles foram criar oportunidades dentro da crise para poder gerar essa receita. É por isso que eu falo, Timóteo, falei agora há pouco no outro vídeo, que a crise, ela na verdade, ela é um grande fator de oportunizar coisa que às vezes você não via, né? Via no sentido assim, às vezes você tá... Não deu tanta importância às vezes. Não deu, às vezes você acaba vendo outros caminhos, né? Para ser aberto, né? Sem dúvida. E aí uma coisa interessante também, né? Tem que ter cuidado, a gente está falando de crise e como crescer, e estamos falando principalmente crescer com rentabilidade. E aí tem uma coisa, Timóteo, não sei se você vai concordar comigo, quando se fala em rentabilidade, quando se fala em crise, é natural os empresários nas consultorias que eu dou, não, eu estou fazendo, o que você está fazendo? Estou dando desconto. Eu sei que é um assunto, eu acho que é um assunto tão extenso que nós vamos ter que fazer um outro vídeo, mas é um ponto de atenção. É natural, os empresários, você fala de, crise, o que você está fazendo? Eu estou vendendo mais barato. Por quê? O meu concorrente está vendendo mais barato. Baixou, eu vou baixar também. E aí entra numa guerra, e nessa guerra só tem perdedor. É a guerra de preço. A guerra, primeiro, que preço não fideliza cliente. Se o seu cliente está indo por preço, o que você acha, Timóteo? O cliente que vem por preço, ele vai embora por causa de preço. Se o outro concorrente dá mesmo produto, dá mais um descontinho lá de centavo, ele vai para aquele lá. E aí acontece o seguinte, você acaba só perdendo a sua margem de lucro, você perde, porque você não está fidelizando, e aí no meio da crise já está, né, vamos dizer, a pessoa já está ruim das pernas financeiramente, você acaba piorando, porque você... E outra coisa, você queima o seu produto, né? E outra coisa, aquele cliente que estava a vida inteira ali comprando com você, pagando o preço justo do produto... Sente ofendido. Sente ofendido, porque se o cara conseguia vender nesse preço, por que ele estava vendendo mais caro para mim e eu estava pagando mais caro para ele nesse preço? E eu falo, eu sei que a gente não vai entrar muito nesse assunto de desconto, mas eu sou totalmente contra o tal do Black Friday, aquele negócio lá. Eu falo assim, isso é um tiro no pé. Por quê? Isso acaba queimando. Se você for olhar hoje para as grandes empresas que fizeram essas liquidações, elas estão tudo em recuperação judicial. Olha só que interessante. Vocês devem lembrar aí, não muito Ricardo, antes, Ricardo é um que estão agora numa recuperação. Ele saiu comprando todas as concorrentes que intimidavam ele, foi o primeiro erro que ele cometeu. Isso ele falou numa entrevista abertamente, falou, o meu primeiro erro foi comprar todas as concorrentes que eu achava que era concorrente minha. Depois foi tentar negociar com as grandes marcas e botar a margem de contribuição dele em risco. Não, e tinha até uma... Eu até achei interessante por um lado, mas claro, um grande risco, né? Ele falava, né, que cobria todas as ofertas. Tudo bem, a gente sabe que tem uma estratégia por isso e tal, mas esse cobrir toda a oferta aí, pelo jeito, também não foi tão bom para eles. Foi tão efetivo, né? Porque, queira ou não, a gente chegou no... Eu acho que nós estamos vivendo num mundo globalizado que as pessoas hoje, ela não compram simplesmente por preço. Eu acho que o preço, claro, ele tem-se um peso. O preço hoje é um fator de tomada de decisão. É isso mesmo. É só para você acabar de tomar a decisão. Mas se você tem um relacionamento com aquele público, se a sua marca é conceituada naquilo, o preço vai ficar em segundo plano. E é por isso que nós temos um outro vídeo que, se você quiser, você procure para você assistir, sobre posicionamento de marca. A importância do posicionamento, porque o posicionamento, ele tem essa importância de trazer, de agregar valores ao seu produto e diferenciar, né? Eu acho que a palavra mais importante é diferenciar produto e marca. Você vai diferenciar. Você consegue aí trazer mais valores para o seu produto, para a sua empresa, que meio à crise vai ser um fator muito importante para diferenciar você do seu concorrente. Então é uma coisa interessante aí. Mas vamos voltar nessa. Nós começamos a falar, agora vamos voltar agora
é que a gente acaba, é tanto assunto, Timóteo, é tanta coisa que a gente quer, a gente gosta. Passar para as pessoas que acabam, às vezes, saindo um pouquinho do conteúdo que nós estamos falando. Mas é importante, para você que está nos assistindo, é importante você se inscrever no nosso canal, porque lá tem vários outros assuntos falando sobre posicionamento de marca, falando sobre o que é processo, o que é política, como funciona a gestão para otimizar o seu negócio, como alavancar as suas vendas e vamos dizer, como estudar a praça de mercado, como estudar os produtos, precificação. O que é desconto, o que é promoção, que as pessoas têm muitas coisas, eu falo que muitas coisas que são coisas místicas, né, que as pessoas criou um misticismo sobre aquilo e lá a gente fala sobre esse misticismo, como aplicar, qual o conceito, que é muito importante, muito legal você se inscrever, você pesquisar lá e ver os demais conteúdos, né? Sem dúvida. E agora vamos continuar aqui, nós paramos no item 3. Item 3, né? Que é sobre a questão ainda voltando para a crise, né? Que foi o título desse vídeo, né? O 3, vai lá, Timóteo. É estabelecer metas de curto, a médio e longo prazo. Estabelecer metas de curto a longo prazo parece que é planejamento, só que ainda não é planejamento. É você tomar a atitude o suficiente para você começar a fazer algumas coisas. Porque planejamento é quando aquilo que eu vou lá e desenho certinho. O que eu vou fazer depois do que e o como que eu vou fazer. Agora a meta é onde que eu quero estar daqui a um período. É verdade, hein? E é uma coisa interessante, quando você vai para as pequenas empresas, principalmente, quando você que está em crise, né? Vamos trazer para o cenário da crise, você pergunta para elas qual é a sua meta, curto, médio, longo prazo, mediante a situação, né? Qual a resposta que você tem tido, Timóteo? Não sei, não tenho. Como é que faz? Não, interessante, porque assim... Essa é clássico. É clássica e o que eu acho bacana é o seguinte, qual que é a desculpa? Eu não sei se para você, mas para mim eles dão uma desculpa, é o seguinte, eu não sei como que eu vou ter meta se eu estou negativo. Então, uma meta é não ficar negativo, já é uma meta. Não, mas isso é interessante, né? Porque... Então, mas aí já pode colocar como uma meta de curto prazo. E às vezes eu falo que é uma bengala. Eu falo que eu sou tido aí, né, pelas empresárias às vezes como um cara turbulento, né? Porque eu confronto mesmo, né? A gente é taxado como os chatos, né? O chato, mas assim, eu prefiro ser taxado como um chato, mas lá na frente eu vejo um empresário bem sucedido e falar assim, eu ter essa alegria de falar assim, fiz parte do crescimento dele. Claro, tive que confrontar, mas o confronto ele faz parte do crescimento, ele faz parte de se trazer a informação, porque nós sempre temos o dilema, nós trazemos um conceito ou informação que gera transformação. Sem dúvida. Então essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Mas voltando agora para o assunto, a gente vê que tem essa desculpa. Essa bengala. A bengala que, eu não tenho meta porque eu estou passando por uma crise financeira, minha empresa não está vendendo o suficiente para sustentar, para manter a estrutura e acaba assim, não tem uma meta. E aí você falou uma coisa interessante. Poxa, para aí, qual que é a sua meta? Você está negativo? Coloca uma meta para sair. Para sair desse problema. Aí a curto prazo, é uma outra meta que geralmente quando a gente pega alguma empresa com esses problemas, o que você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer quando sobrar dinheiro no seu caixa. É uma meta. É verdade. Porque daí você já coloca a pessoa para sonhar ou para ver alguma necessidade que ela precisa executar. É verdade. Interessante isso, né? Você colocou sobre o que fazer. É engraçado quando você pergunta, eu falo assim que eu consigo, às vezes pelo tempo de consultoria, a gente consegue ver no empresário a visão de empreendedor ou não, né? Quando você pergunta para ele assim, se você tivesse 1 milhão hoje, que você... Vamos mudar um pouco da situação da crise. A pessoa... Quando não sabe o que faz com 1 milhão, isso já me preocupa, porque já não tem uma visão empreendedora, né? Porque quando você tem uma visão... Não está preparado para o crescimento. Porque você, empresário, você tem que entender o seguinte, você está em crise hoje, vamos supor que você, colocando essa situação que é o tema, mas você tem que pensar não somente nesse momento que está vivendo de crise, o que vai fazer depois. Por isso que tem a meta de curto prazo, né? Médio prazo e longo prazo. Pode ser que, né, dando exemplo, aproveitando, pode ser que de curto prazo, sair do negativo, né? E o médio prazo? Sair depois do quê? Fazer algo para... Ou crescer a loja, ou mudar isso, ou fazer aquilo, ou contratar aquilo, ou comprar alguma coisa ali dentro daquilo. É uma meta. Aí você vai começar a fazer as tarefas para essa meta, que daí nós voltamos para o planejamento. Porque não adianta nada, né? São coisas que estão interligadas. Não adianta você ter meta curto, médio prazo, até longo, se você não fizer tarefas. E aí tem uma coisa que vem junto com a tarefa, que é o acompanhamento. É o acompanhamento e execução da tarefa, né? Essas tarefas têm que ser passo a passo
E não adianta, eu tenho que falar uma E coisa... tem que fazer ajuste também nesse período. Se É. não fizer os ajustes também, não vai conseguir lograr êxito também nas tarefas. Isso que você colocou é importante, Timóteo, que muitas vezes nós damos consultoria e a nossa consultoria ela é diferenciada porque ela traz conceito, ela mostra o porquê tem que se fazer. E às vezes dentro desse conceito, tem que se entender que cada empresa é uma empresa e tem uns pequenos ajustes que é feito e esses ajustes faz parte do processo de aperfeiçoamento. Tem que entender que cada vez que aplica mais o conceito, mais aperfeiçoamento é necessário para cada vez mais buscar a perfeição. O nosso objetivo é buscar a perfeição. Então, na GPS a gente tem uma gestão de posicionamento para o sucesso. Então, a gente quer que todos os nossos clientes que passam pelo nosso processo, no mínimo, tenham sucesso. É verdade, o objetivo é o sucesso. E a gente entende que o método que a gente aplica é o método que leva para o sucesso baseado em experiência, baseado em know-how, em conceitos estudados tecnicamente, aplicados. Então, não é uma coisa... aleatório. É verdade. Agora já vendemos nosso peixe, voltando um pouquinho mais sobre a questão da crise que nós estamos falando. Então nós falamos aqui sobre o planejamento, não, falamos sobre as metas, curto, médio e longo prazo, que tem que se ter. Falamos sobre tarefa, tem que se ter tarefa. Falamos também sobre o acompanhamento, a execução. Porque assim, uma coisa, Timóteo, eu acho que você vai concordar comigo, e você que está nos assistindo, eu sei que a crise, ela tem um ponto que, às vezes, cega o empresário, que é o quê? O empresário, às vezes, ele está passando uma crise tão forte, às vezes, financeiramente, que ele quer achar uma solução imediata. Eu quero falar varinha mágica, eu falo. É uma varinha mágica. É a varinha mágica. Ele acha que contratando a consultoria vai ter uma varinha mágica lá, que daí os problemas dele vai ser resolvidos direto. E aí é o grande erro. Você não concorda comigo? É o grande erro porque quando você entende o seguinte, você é empresário, você está nos assistindo, você tem que entender que da mesma forma que para você chegar no momento de crise teve um tempo... Uma sequência de erros. De erro, assim também o processo para você sair fazer dela... inverso, você também vai ter que fazer um processo de coisas e de tarefas a serem cumpridas para chegarem no sucesso que não estar na crise. E é interessante, porque aí o que acontece? Entra-se, aí voltando para a crise, entra-se algo que a crise provoca, que além de paralisar o gestor, na verdade a crise ela faz duas coisas, infelizmente, no empresário. Ela tem um poder para aquele que não consegue lidar, um poder de paralisar, ele não sabe o que faz, e por outro lado tem o poder também de gerar desespero. Aí o que acontece? O empresário... Ele sai do descontrole. Sai do descontrole, às vezes pega dinheiro emprestado sem fazer um planejamento, sem ter uma meta. Aí depois chega, às vezes acontece, já aconteceu com a gente, ele vai lá, pede a nossa consultoria, pega um pouquinho da informação nossa, mas não aplica o processo. Aí depois procura outro conceito, outra consultoria e entra naquele ciclo de desespero, de busca, sendo que ele não pega um conceito e aplica por completo. E entender que se tem um tempo de maturação. O empresário, você empresário, não sei se às vezes você está passando por uma crise, você tem que entender que o processo de sair de uma crise, não existe varinha mágica, não existe conceito. E não é rápido, ele é um processo contínuo. Aquilo que você colocou agora há pouco, é meta a curto prazo, vou cumprir aquela meta. Pode ser que você está com a meta, hoje, seu saldo hoje no banco, né, da empresa. A sua realidade hoje não seja aquilo que você queria, mas é uma realidade hoje. Mas o primeiro passo para você sair é você entender aonde que você está, não, estou negativo, mas não quer dizer que eu vou permanecer. Eu vou trabalhar para sair. Esse é a primeira etapa dentro desse processo de mudança, de ter um crescimento rentável, é o quê? Se hoje o cenário seu é de negativo, não, vou trabalhar para sair. Para sair desse processo, dessa dor. Uma vez que eu já saí dela, eu já tenho que traçar o segundo. Porque senão eu já travo ali também. E pode ser que eu volte naquele mesmo de novo. E acontece isso, né, Timóteo? Infelizmente, o Timóteo já tem um tempo também de experiência com consultoria, assim como eu. Infelizmente acontece, às vezes você passa um conceito, faz todo um planejamento ali com ele, ensina ele a fazer o planejamento com o conceito, né? E às vezes sai da crise, cumpre aquela primeira meta, né, de curto prazo, de sair da crise. E aí depois estagna, porque o brasileiro, infelizmente, às vezes a gente tem isso. Se acomoda muito fácil. Se acomoda, isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque crises, né, nós falamos agora há pouco, são adversidades que ela pode ser provocada por ambientes externos, que são, às vezes, um mercado financeiro, como está acontecendo hoje, mas pode ser também uma coisa local da sua cidade. Pode ser política. Pode ser política. Então, assim, nós temos que entender que você, empresário, né, você tem que entender que a crise em si, ela sempre vai existir de tempo em tempo. Então,
mas o que eu posso fazer? Você pode se preparar, né, que entra e fazer a rentabilidade no meio dessa crise. A única coisa que você pode fazer é isso. E se preparar para ela, né? E essa rentabilidade entra, nós falamos aqui no terceiro item, que é as metas curto, médio e longo prazo, entendeu? Agora para o quarto item. É a mudança de foco. Essa mudança de foco é uma coisa que Isso está ligado internamente para a pessoa. É isso mesmo, né, Timóteo? Eu falo que aí a gente vai sair um pouquinho de gestão no sentido mais objetivo e vamos voltar para a pessoa que eu falo do gestor. Porque o gestor... A mente pensante atrás da empresa. Porque às vezes pode ser uma coisa assim irrelevante para algumas pessoas, mas o foco. Infelizmente a gente observa que as empresas que têm aquele gestor na qual a mente dele, uma mente que consegue ter essa mudança de foco, tirar o foco do problema e voltar ao foco mais para criar a solução, ela acaba sobressaindo, né? Sem dúvida. E é interessante, a gente observa também que a crise, ela gera crescimento, né? Essas pessoas, esse empresário que tem um foco, que conseguiu mudar esse foco, tirar o foco do problema e trazer para uma realidade de entender que ele precisa criar uma solução ou buscar uma solução para sair dessa crise, eles encontraram, e além de encontrar, houve um crescimento. Eles falam que saiu daquela crise muito mais fortalecido para que outros próximos que for vir, eles já sabem. Já sabem como se comportar e como fazer as coisas acontecerem naquele estado. É isso aí. É interessante isso, né, Timóteo? Sobre esse foco, né? Então, a crise são todas as adversidades que não estão no seu controle. E às vezes nós estamos falando de crise e logo pelo título do vídeo que você viu, pelo tema que nós colocamos, né, eu tenho certeza que você pensou assim, vamos falar sobre crise financeira do mercado, que é uma realidade hoje no Brasil. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Você tem que entender que crise é qualquer adversidade. É aquilo que nós falamos agora há pouco, né, Timóteo? Seja do mercado financeiro, seja pessoal. Então, entenda que você é empresário, você é empreendedor, você tem que entender que a crise financeira não é... Sempre vai existir crise. E aí você tem que entender que você tem que se capacitar para superar essa crise. E aí, Timóteo, tem mais algum item aí para nós falar? Já deu Vamos encerrar isso aí, que já ficou bastante extenso. Ficou bem. Então, só para a gente finalizar, falamos hoje sobre crise, como crescer, ou seja, a possibilidade de crescer com rentabilidade. Então, se você está achando que não tem, gostaria que você parasse, olhasse para fora da sua empresa. Tem muitas empresas que estão crescendo hoje, mesmo em meio à crise, e eu faço essa pergunta para você. Por que você não pode crescer em meio à rentabilidade? Essa resposta você vai dar para você mesmo. Entenda que tudo depende de você, passa por você, né, essa mudança, né, Timóteo? É a mente pensante atrás da empresa, né? É isso mesmo. E quero deixar para vocês aqui, se você quer ver outros vídeos, se inscreva no nosso canal no YouTube. Nós temos aí também o nosso Instagram, né, que é GPS Business. Pode ir lá procurar o GPS Business. Lá também a gente tem pequenos vídeos trazendo mais informações, mais conteúdo. Temos também o nosso Facebook e também nós deixamos aberto se você quer trazer algum assunto novo, algum tema. É só comentar embaixo aí que nós vamos responder. Comente embaixo, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, deixe o seu comentário e nós vamos fazer um novo vídeo. E para finalizar esse vídeo, vamos finalizar por aqui e no final desse vídeo aqui vai ter um vídeo aí, um vídeo motivacional. Eu falo com um vídeo que mexe muito com a gente, né, Timóteo? Que traz a realidade aí da nossa vida com relação à crise. Então, quero agradecer a sua atenção e até a próxima. Até a próxima, gente. Sucesso! Até mais.